Juiz 19, a historia. Imagine tempo sem res, sem leis firme, on cada fazia o que achava certo ao se propriolo. Tempo de caos, violência e injustiça. Essa é a história de Juiz 19. Dos relatos me perturbador sombrio de toda a Bíblia. Prepare-se para conhecer capítulo trágico da história de Israel. Sente-se, usa como atenção, prepare-se, pois essa história não é para os fracos de coração. Acompanhe até o final e prepare-se para uma revelação chocante. Uma região remota dos montes de Ephraim vivia levita. Ele era o mesmo ligado à linhagem sacerdotal de Israel, mas, como vermo, sua conduta estava longe da santidade esperada de alguém de sua posição. Levita tinha uma concubina, uma jovem de Belém de Judá. O levita e sua concubina estão relacionamento, mas não parece relacionamento feliz. A mulher se desentende como o levita veio para a casa de seu pai em Belém. O levita veio até lá para tentar reconciliar-se com ela. O pé da mulher a recebe de volta com muito entusiasmo, oferecendo ao levita hospitalidade por vários dias. A história começa como ciclo de hospitalidade e cordialidade, mas que eventualmente se transforma em uma tragédia. Por razão não totalmente esclarecida, essa mulher fugiu e retornou para a casa de seu pai. Depois de tempo, o levita decidiu buscá-la. Quando chegou a Belém, foi recebido com hospitalidade pelo sogro, que o convenceu a permanecer ali por alguns dias. Mas, após insistência, o levita decidiu partir com sua concubina, acompanhado por seu servo. Já era tarde quando chegaram à cidade de Gibea, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim. Sem lugar para passar a noite, ficaram na praça da cidade, até que idoso os convidou para se abrigar em sua casa. No entanto, a hospitalidade logo seria obscurecida por algo terrível. Quando a noite caiu, homens perversos cercaram a casa. Bateram a porta e exigiram que o levita fosse entregue para que o violentassem, abusando sexualmente dele. O hospedeiro, o idoso horrorizado implorou para que não cometessem tal maldade ofereceu sua própria filha e a concubina do levita em troca, tentando proteger o levita. No matou de desespero e covardia, o levita empurrou sua concubina para fora. Sozinha, indefesa, ela foi brutalmente abusada sexualmente, estuprada a noite inteira por todo aquele homem, todo ele, por outro, impiedosamente, brutalmente, covardemente, sem a menor complexão. A noite foi longa, inferno vivo para aquela mulher. Cercada por predador implacável, ela foi lançada à mercê da selvageria daquele homem sem alma. Gritos de dor ecoavam pela escuridão, mas ninguém viu e se socorreu. Seu corpo frágil foi violentado repetida vez, sua força esvandou-se a cada momento, até que restou apenas uma casca vazia de sofrimento. Não houve piedade, não houve descanso. Os covardes tirano carrasco malvado não demonstravam sinais de cansaço, e a cada novo agressor, a violência se intensificava. Seu corpo violentado, totalmente machucado e giaca sem vida, parecia não ser o suficiente para saciar a monstruosidade daquele homem. O sangue misturava-se às lágrimas que caíam seu rosto, e seu olho, outrora cheio de vida, agora refletia apenas o horror de uma alma despedaçada. A cidade dormia em sua indiferença, campi silenciosa da barbarie que se desenrolava sob sua sombra. Os muros de Gibea foram testemunhar muda da noite mais terrível da vida daquela mulher. Uma noite interminável, marcada por grito abafado, súplica ignorada e sofrimento que desafia qualquer explicação. Ao amanhecer, seu corpo foi encontrado na solerada porta da casa, lugar onde estava uma pessoa que deveria tê-la protegido. Quando o levita abriu a porta e viu sua concubina queda ali, e ele disse friamente, levanta-se e vamos. Mas não houve resposta. Ela estava morta. Então, ele pegou seu corpo e a levou de volta para sua casa. E gesto extremo para chamar a atenção de toda Israel para a brutalidade que havia ocorrido, e ele cortou o corpo da mulher em duas partes e enviou cada par para uma das tribos de Israel. Quando os israelitas viram aquilo, ficaram horrorizados. Jamais algo tão terrível havia acontecido em Israel. Esse ato bárbaro desencadeou uma guerra civil entre a tribo de Israel e a tribo de Benjamim, que se recusou a entregar os culpados. O conflito resultou na quase aniquilação dos benjamitas, com milhares de mortos e a destruição da cidade de Gibea. A história de Juiz 19 é uma das mais sombrias da Bíblia. Ela revela o nível de decadência moral e espiritual em que Israel se encontrava naquele tempo.
Sem uma liderança justa sem rei que truque ordem, o povo agir conforme seu próprio desejo, resultando em injustiça e sofrimento. A cumplicidade da sociedade no silêncio do crime, o relato de Juiz 19 expõe uma sociedade moralmente falida, onde a violência contra a mulher não apenas ocorre, mas é aceita como resignação. Nem homem vizinho interveio. Nenhuma voz se levantou para defender a vítima. Esse mesmo silêncio ecoa no tempo moderno, quando a violência contra a mulher é ignorada, relativizada ou silenciada. A desumanização da vítima ou levita, que deveria ser seu protor, mostra-se traidor. E ele entregou sua concubina aos agressores sem hesitar. Mesmo na morte, ela não recebeu dignidade. Ce corpo foi dilacerado e enviado para a tribo de Israel, não como ato de justiça para honrar sua memória, mas como choque para inflamar uma guerra. O reflexo no mundo atual, a história de Juiz 19 não é apenas relato antigo. Infelizmente, sua essência se repete de frente forma no mundo moderno. A violência contra a mulher ainda é uma realidade cruel e a indiferença social muitas vezes permite que atrocidades se perpetuem. O horror da clanoite ecoa como grito de alerta para todo os tempo. O que permitimos que aconteça ao nosso redor, quem deixamos sofrer silêncio, a justiça verdadeira não é vingança desenfreada, mas compromisso com a dignidade humana. Que essa história não seja apenas registro sombrio do passado, mas chamado a ação e a complexão para que nunca mais se repita. O que é notável aqui é que, durante toda essa parte da história, não há uma verdadeira reconciliação entre a levita e sua concubina, nem reconhecimento de seu sentimento ou sofrimento. O levita, em vez de mostrar arrependimento ou se preocupar como que a fez fugir, apenas segue a norma social da época, indo buscar sua propriedade de volta. Isso mostra a objetificação da mulher naquele contexto, onde ela era vista mas como bem a ser recuperada do que como uma pessoa com seu próprio direito e vontade. A maneira como a concubina é tratada pelo levita e pela sociedade ao seu redor prepara o cenário para a violência cometida contra a concubina. Ela não é vista como alguém com dignidade e direito próprio, mas como objeto a ser possuído, e essa desumanização é o que torna possível a tragédia final. Sua vulnerabilidade é a razão pela qual os homens de Gibea podem cometê-la de maneira tão brutal. O levita se distancia de qualquer responsabilidade por sua segurança, ao contrário de agir como defensor de sua honra e bem-estar. A concubina é tratada como uma mercadoria, tanto pelo levita, seu companheiro, quanto pela sociedade ao seu redor, e isso facilita que ela se torne alvo, vítima da mais extrema crueldade. A violência contra ela não é apenas ataque físico, mas também reflexo do completo desprezo pela vida e dignidade humana. Os relatos nos mostram que a desvalorização da mulher veio desde os tempos antigos, la deutra de uma época muito onde a nossa e qualquer semelhança não accent aigu é mera coincidência. A Bíblia, especialmente no contexto do Antigo Testamento, frequentemente reflete uma visão do mundo que a mulher era tratada como propriedade ou objeto de posse, como direito e liberdade limitado. O status de concubina da mulher já indica relacionamento desigual, onde ela não tinha o mesmo reconhecimento ou direito de uma esposa formal. No contexto cultural de Israel, levita, ou membro da tribo sacerdotal, tinha algum status social, mas isso não se traduziu em tratamento mais justo ou respeitoso para como a mulher como que ele se relacionava. Na mentalidade muita cultura antiga, incluindo a israelense, a mulher não tinha papel ativo de voz ou autonomia dentro do relacionamento. Como a mulher era frequentemente tratada de maneira submissa, e muitas vezes esse sentimento, desejo e sofrimento não eram levados em conta de forma significativa. Isso explicaria parte da atitude do levita. E ele havia como uma posse ou responsabilidade que deveria ser recuperada após sua fuga, do que como uma pessoa com seu próprio direito e dignidade. O levita não demonstra enorme tipo de empatia ou remorso pelo sofrimento de sua concubina, e isso é reflexo da fala moral que ele carga. Ao invés de questionar o que a fuga de lá ou de procurar tratar a relação como respeito, ele se preocupa apenas com sua própria conveniência, buscando trazê-la de volta por razão que parece mais egoísta do que real desejo de restaurar relacionamento saudável. O levita se vê como alguém que tem o direito de possuí-la, sem considerar sua necessidade emocional ou que ela vivenciou. Sua atitude de desprezo indiferença. Essa falta de empatia pode ser resultado de uma mentalidade egoísta autoritária, onde ele vê a mulher como uma extensão de si mesmo, sem valor próprio além do papel que ele espera que ela desempenhe em sua vida.
O fato de ele não se preocupar como o sofrimento de lá, de ter sido frio e sua resposta à sua morte, mostra a profundidade de sua indiferença. A decadência moral da sociedade de Israel. O período dos juízes foi caracterizado por período de grande decadência moral e espiritual em Israel. O livro de Juízes descreve uma época que não havia rei em Israel. Cada fazia o que parecia reto ao seu próprio olo. Juízes 21-25. Isso significa que havia uma falta de uma liderança centralizada que pudesse garantir que os padrões fossem seguidos. A moralidade estava em declínio. A violência, a corrupção e a falta de justiça eram predominantes. A sociedade de Israel naquela época não valorizava a justiça ou a dignidade humana de forma consistente. Em vez disso, a norma social era baseada em interesses pessoais e no poder de quem tinha autoridade. O levita, ao agir de maneira tão fria e cruel, está refletando essa falha estrutural na sociedade, onde a vítima, como a concubina, era minorada ou tratada como meio para alcançar o fim, sem consideração pelo sofrimento que causavam. A forma como a levita trata sua concubina destaca que o indignado point e ele se refere a ela como uma pose, sobre aquele ele tem total direito, refletando acima a objetificação da mulher. Quando ele a oferece ao homem de Gibea, ele não o vê como uma pessoa, mas como objeto ou bem, que pode ser negociado ou usado, e em prol de si mesmo para proteger sua própria segurança. Sua atitude de completo desprezo pela vida de sua companheira, ele a considera como algo que pode simplesmente dispensar quando necessário, no caso para salvar a si mesmo. Ao entregar sua concubina aos homens de Gibea, o levita revela que não tinha qualquer respeito por ela por sua integridade física e psicológica. E ele tomou a decisão de oferecer a sua própria mulher para evitar que ele próprio fosse atacado. Esse comportamento é reflexo de egoísmo e uma indiferença total pela vida e pelo bem-estar de lá. A história também mostra como a sociedade contribui mais amplamente para o sofrimento da concubina. Os homens de Gibea, que abusaram de lá, representam uma afastada depravação moral da impunidade. Muitos se sentiram livres para cometer atrocidades sem medo algum. O levita, ao tomar uma atitude passiva e não se opor à violência contra ela, se torna cúmplice dessa cultura de impunidade. Ele não interviu para proteger sua concubina e, em vez disso, permitiu que o pior acontecesse. O levita era parte de uma linhagem sacerdotal, o que implica que ele deveria, e em teoria, ser alguém com compromisso com a moralidade e com a justiça. No entanto, a sua ação reflete a falha espiritual da época. Ele fala representar os valores de Deus, ao invés de seguir os preceitos de hospitalidade, respeito e proteção dos vulneráveis. E em vez disso, ele se entrega sua conveniência ao egoísmo e à indiferença. Isso pode ser visto como uma crítica à falha espiritual e moral que assolava Israel naquele período. A falta de consciência do levita no causa uma profunda indignação. E em vez de buscar justiça para sua concubina, o levita estava mais interessado em fazer com que os responsáveis pela violência contra ela fossem punidos, não por solidariedade ao que aconteceu com ela, mas sim por amor próprio. E ele só estava interessado apenas em restaurar sua honra pessoal. Porém, essa justiça que ele buscava era distorcida, pois sua abordagem para a situação é motivada por vingança, não por o desejo genuíno de proteger sua mulher ou restaurar a moralidade. Ele recorre a ato andame brutal, cortando o corpo de la 12 pedaços enviando os pedaços para a tribo de Israel. El gesto não traz de volta a dignidade da mulher, mas reforça o ciclo de violência e vingança, levando a uma guerra civil e a destruição de uma tribo inteira. E resumo, o levita fez o que fez com sua concubina por uma combinação de fatores. Ele havia como uma posse sem valor próprio, era emocionalmente insensível e egoísta, e foi inserido em uma sociedade moralmente decadente, onde a justiça e o respeito pela dignidade humana eram negligenciados. A história é reflexo da falha moral tanto do levita quanto da sociedade de Israel, e a maneira como a mulher é protegida expõe a desigualdade e a injustiça profunda do tempo. Notem que, quando o homem idoso não consegue impedir os abusos, ele faz uma proposta terrível moralmente condenável. Ele oferece a própria filha e a concubina do levita para os terríveis homens de Gibea, mostrando que podem abusar de lá, mas que deixem o levita em paz. Essa troca de mulher no lugar do homem é reflexo da objetificação e desumanização das mulheres, que eram vistas como bem que poderia ser trocado ou dado em uma situação como essa.
Chamo a atensao de você agora para violencia imposta contra a concubina. Quando o men de JBA recusaram a oferta da filha do idoso, insistirá em pegar a concubina do levita. A concubina entao e entrega el pelo levita, que, ao invés de defendê-la, a abandonado nas mãos de seu men violento. Ela toma-me, por toda a noite, a violentar-me de forma brutal repetida. A Bíblia descreve que ela foi abusada desde a tarde até a manhã, uma descrição que indica a violência prolongada e intensa que ela sofre. Esse abuso sexual foi uma violação terrível, mas também é importante notar que essa foi acompanhado por humilhação e crueldade extrema. Esse homem de JBA não apenas abusaram fisicamente da mulher, mas trataram com total desprezo pela sua humanidade. O fato de que ela foi deixada indefesa sem proteção e reflexo do total abandono e da completa falta de complexão da sociedade da época, incluindo a própria levita, que, ao invés de defender sua concubina, entregou para ser violentada. Na morte da concubina que ocorre. Após uma noite de violência, quando os homens de JBA finalmente se retiram, uma concubina é encontrada pelo levita pela manhã. Ela está na porta da casa, queda, como rosto contra os limiar da porta. Ela não está mais viva, mas também não é possível determinar como precisão, no texto, se ela morreu imediatamente após o abuso ou se a morte ocorreu devido à violência extrema que ela sofre durante uma noite. O levita, ao encontrar o corpo da concubina, reage de maneira fria e desprovida de qualquer remorso. E em vez de demonstrar complexão ou dor pela morte dela, ele simplesmente arrastou para dentro da casa e a colocar sobre o seu jumento para seguir viagem. O fato de ele não se preocupar com a causa de sua morte, nem demonstrar qualquer tipo de sentimento de perda, e reflexo da desumanização e da insensibilidade que ele demonstrou ao longo de toda a história. E é que se juntou o último ato de crueldade. A parte final da história é talvez o ato mais chocante de todo. Ao retornar para sua casa, o levita toma uma atitude extrema. E ele pega o corpo da concubina, corta o dos pedaços e envia os pedaços para toda a tribo de Israel, como chamado a ação, como objetivo de incitar uma guerra contra a tribo de Benjamim e vingança pela morte de sua concubina. E ele usa o corpo de mulher, brutalmente mutilado, como meio de mobilizar o tropa para sua causa, sem nenhum respeito pela dignidade ou pelo sofrimento que ela havia enfrentado. O significado da violência e da mutilação. A brutalidade dos abusos sofridos pela concubina e a mutilação de seu corpo revelam a profundidade da perversidade e da crueldade dos homens de JBA, mas também expõem a falha moral da levita. E ele não viu como uma pessoa com direito ou dignidade. Para ele, ela foi uma ferramenta para promover seu próprio interesse, até mesmo após sua morte. A maneira como ele a tratou após sua morte, cortando seu corpo em pedaços e usando-a como meio para chamar a guerra, e uma das expressões mais visíveis do desprezo pela vida humana que permeia toda essa história. Conclusão. O sofrimento da concubina e sua morte são o clímax de uma narrativa marcada pela violência, a injustiça e a desumanização. Os homens de JBA, ao cometerem os abusos contra ela, demonstrarão uma crueldade extrema, sem qualquer consideração pela vida ou pelo direito dela. O levita, ao invés de proteger e defender sua concubina, entregou aos homens de JBA e, mais tarde, usou sua morte de maneira fria e calculista, sem qualquer respeito por ela como ser humano. Essa história, marcada pela brutalidade e pela falta de justiça, serve como retrato sombrio de uma sociedade em declínio moral e espiritual. O que essa história nos ensina? Juízes 19 não é uma história fácil de ler. Ela mostra o que acontece quando uma sociedade se afasta de Deus e se entrega completamente à maldade e à injustiça. Israel esteve em período de grande decadência moral, e essa tragédia foi a consequência de povo que havia abandonado os caminhos do Senhor. Essa história também nos faz refletir sobre a frieza humana. A levita deveria proteger sua concubina, mas, em vez disso, a sacrificou para salvar a si mesmo. Ele não demonstrou amor nem compaixão. A Bíblia não esconde a depravação humana. Essa narrativa brutal e alerta sobre o que acontece quando a justiça ou o amor de Deus são ignorados. Essa história mexe como a gente porque nos lembra que, sem Deus, o ser humano é capaz das piores atrocidades. Ela também nos ensina que devemos lutar contra a injustiça e nunca sermos coniventes com o mal. Que essa passagem nos leva à reflexão e ao compromisso de vivermos segundo os valores de Deus, para nunca nos tornarmos insensíveis ao sofrimento dos outros. O que aprender com essa história?
até onde a maldade pode chegar quando a pessoa se afastar de Deus. O livro de Juízes nos ensina que, sem Deus, a humanidade se perde, ou a história pode se repetir. A pergunta que fica é: você está vivendo de acordo com os caminhos de Deus ou seguindo o seu próprio coração? O livro de Juízes nos mostra o que acontece quando a pessoa se afasta de Deus. Quando cada faz o que quer, o mal toma conta. Eu agora os questiono: será que estamos repetindo essa história hoje? Hoje? Será que ainda vivemos assim? Juízes 19 não é apenas uma história de terror. E alerta. Naquele dia, Israel não tinha rei. Cada fazia o que achava certo ao seu próprio olho. E o que aconteceu? Povo entregue à maldade. Uma cidade corrompida. O mesmo que abandonou sua própria mulher à morte. Uma nação que precisa ser purificada pelo sangue. Hoje, será que vivremos de maneira diferente? Ou continuaremos repetindo os mesmos erros? Juízes 19 não é apenas uma história do passado. E espelhou para o presente. E a pergunta é: o que faremos com essa revelação? Se essa história impactou você, compartilhe e reflita. A Bíblia tem relato que pouco conhecemos e que pode mudar sua vida para sempre.